Superman finalmente estreou nos cinemas. Eu já assisti ao filme e olha, o filme é bom, mas nem tanto assim, viu? Vem entender comigo o porquê nesse vídeo. Pessoal, lembrando que isso é a minha opinião, tá bom? Então, assim, não tem problema nenhum de você discordar comigo, só seja um pouco respeitoso aí nos comentários comigo e com os coleguinhas aqui, tá? Então, eu não quero treta aí nos comentários, quero fomentar a discussão aqui sobre esse filme. Então vamos lá, eu vou começar falando aqui um pouco sobre os pontos positivos que eu gostei do filme aqui. Então esse começo aqui eu não vou falar de spoiler nenhum, então pode ficar tranquilo aqui que não vai ter nada de spoiler, mas depois quando eu entrar nos pontos ruins, nos pontos que eu não gostei tanto assim, né, vai ter mais spoiler para eu explicar um pouco melhor aqui as minhas opiniões. Então vamos lá, coisas boas aí. Primeiramente, né, esse filme, vou comentar um pouco aqui do tom, do estilo dele, né, porque ele é um dos filmes mais quadrinhos aí que eu já vi aí serem feitos, tá? Ele abraça muito, James Gunn abraça muito a fantasia que existe nos quadrinhos, né? Tem umas coisas nesse filme que você fala, nossa, como que isso aqui... Como que funciona isso? Como que o cara conseguiu criar isso daqui? Tem bicho pra todo lado, tem um kaiju gigante que aparece no meio do filme, tem de tudo nesse filme. Tem um alienígena lá que eles até tratam esses seres aí que aparecem, às vezes até como algo meio corriqueiro que acontece naquele universo, né? Aliás, né, o filme... Isso já foi confirmado pelo James Gunn, de que, né, esse universo já existe meta-humanos há mais de 300 anos, né? E o filme parece que ele abraça um pouco essa ideia de que meta-humanos são normais aí nesse universo, né? E de que você combater um ser de outra dimensão, alienígena, é quase que toda semana ali, né? Ele não faz um negócio realista, tipo, ele não faz um negócio igual fez o Zack Snyder com o Homem de Aço, tipo, que é tentar botar ele no mundo mais real possível. Ele não faz um negócio como o The Batman, do Robert Pattinson, que também tenta botar no universo mais real possível, ou do Nolan. É muito diferente do que a DC vinha fazendo anteriormente, né? Vamos falar também, claro, né, agora do personagem principal, o Superman, que eu achei que o que eles conseguiram tratar bem do personagem, né, já foi uma abordagem bem diferente aí do que o Zack Snyder queria, né? É um Superman um pouco mais otimista, né? É um Superman que se importa muito com as pessoas, né? A gente vê, né, isso tá nos trailers também e tal, de que ele se preocupa muito nas batalhas ali que acontecem ao longo do filme. Ele se preocupa muito no impacto ali das ações dele, de bater no vilão, de derrubar, jogar alguma coisa no vilão, de isso atingir as pessoas, né? Então isso já vai totalmente contra ali o que aconteceu no Homem de Aço, né? O Homem de Aço... o Superman tá nem aí, né, no final ali com a batalha com o Zod, ele só quer destruir o Zod e tá nem aí para as pessoas ali, né? E aí, tanto, né, que o conflito, o começo do conflito ali do filme é num diálogo que a gente vê nos trailers também, que é aquele diálogo que ele tem com a Lois Lane lá, de questionando ele se ele deveria intervir ali numa guerra, tal, de que ele estava procurando só salvar as pessoas, que muitas pessoas poderiam morrer e tal, então ele foi lá só pensando nisso, né? E aí a Lois Lane começa a questionar ele se ele deveria intervir e tal, mas é muito interessante, né? Até um filme muito atual que fala muito, né, sobre intervenção de governos em guerras, né? Sobre guerras que têm acontecido aí, né, de que ele não toma, o Superman nesse filme ele não toma partido, ele não se acha que ele é um habitante dos Estados Unidos, então ele não pode ir lá no outro país e intervir numa guerra. Não, para ele
Ele tem que ajudar as pessoas, não importa a cidadania dele, né? Isso é bem questionado durante o filme todo e conversa muito com o momento atual, de questão de imigração também, né? Até tem uma fala no filme ali de que eles tratam o Superman como se não fosse da Terra, como se ele não tivesse direitos de um cidadão terráqueo, né? Então aí outro ponto positivo é a química dele com a Lois Lane, né? Acho que isso é muito bem feito no filme, esse conflito, né? A Lois não é aquela mulher que só concorda ali com o que o Superman fala, ela questiona ele, né? Mas vem muito um negócio de briga de casal entre os dois, sabe? De que um falou um negócio com o outro, que o outro não gostou, aí a Lois joga um negócio, tipo, não sei se eu quero continuar com você e tal. E aí fica um pouco nessa conflito de casal aí durante o filme, que eu acho que foi muito legal. A presença da Lois Lane também é muito boa, ela como investigadora aí no Planeta Diário, essa parte ficou bem legal também, dela ir ajudando, né, o Superman, mas por meio do jornalismo ali, né. Outro ponto positivo que eu achei que é um dos melhores personagens do filme, apesar de que eu acho que faltou algumas coisas, eu vou falar sobre isso, é o Lex Luthor, né? Finalmente a gente vê um Lex Luthor muito inteligente, de que ele estudou o Superman, assim, de uma forma, ele é obcecado pelo Superman no filme, ele sabe tudo sobre o cara, ele quer pegar ele de qualquer jeito. Claro, tem toda a parte, né, de um homem de negócio, de um cara ganancioso, de um cara que quer só visa o lucro e tal, né? Tem toda essa questão no filme, mas ele é um cara muito enérgico no filme e ele, pela interpretação do Nicholas Hoult, né, ele é um cara que nunca se intimida pelo Superman, né? O Superman vai encarar ele lá, ele encara de frente, não fica com medo dele, né? E é um cara que às vezes não tá pensando muito nas consequências ali das coisas que ele faz, né? Ele só tá obcecado ali pelo Superman, destruir o Superman e tal, porque ele acha que o Superman não é uma pessoa confiável, de que ele não faz bem ali pro planeta Terra. O filme tem uma boa direção, James Gunn. O James Gunn sabe filmar muito bem a ação também nesse filme. Ele já mostrou isso um pouco aí em Guardiões da Galáxia, no Esquadrão Suicida. Ele tem um movimento de câmera muito legal, porque ele acompanha a ação em todo momento, né? Não é uma ação muito picotada, né, do filme. As cenas de voo que ele faz com o Superman são bem legais, né? Parece que é aquela câmera que vai acompanhando o voo junto, né? As cenas de ação são, no geral, legais, assim, tem uma cena de ação bem legal do Senhor Incrível nesse filme, mas eu não achei tudo isso também, vou falar aqui nos pontos negativos aí, né? O filme deixa aquela sensação, né, de tipo, nossa, o Superman tá lá embaixo, agora o que ele vai fazer, né? Ele deixa a sensação de que, tipo, nossa, o Lex Luthor, cara, esse cara, nossa senhora, que raiva que dá desse cara, sabe? Você quer que o Superman acabe com ele de qualquer jeito, né? Porque isso é bem legal retratado no filme, de que, né, tem todo esse questionamento, todo mundo conversa, o Superman é invencível, tá? Nossa, vamos fazer o Superman fraco e tal, mas no filme é bem explicado, né, o porquê que ele consegue ser derrotado ali, né? E é muito legal o plano que o Lex Luthor faz para combater o Superman também nesse filme. Então tudo tá explicado ali. E o personagem precisa enfrentar conflitos, não é só ele é invencível, tal. O personagem precisa de conflitos, né? Eu acho que o James Gunn resolveu muito bem isso no filme, de botar ele lá pra baixo mesmo, né? Tem um questionamento nesse filme, né, que faz um pouco parte ali do arco do personagem, apesar de eu achar que tem alguns problemas aí, que aliás é bem polêmico, tá? Eu não sei se todo mundo vai aceitar isso, principalmente fãs um pouco mais hardcore, assim, você vai entender se você já viu o filme, mas você vai ver ali quando você for, se você não viu, você vai entender ali quando você for assistir o filme. Então é um filme que ao mesmo tempo ele questiona um pouco a imagem ali do Superman e questiona, né, a humanidade dele, né? Putz, ele é um humano, ele é um alienígena, né? Qual que é o papel dele
aqui na Terra também. Então, uma coisa que eu achei legal, até tem a Gangue da Justiça nesse filme, né? Que é tipo uma Liga da Justiça, só que eles são formados pela Lord Tech, né? Que é uma empresa ali do Maxwell Lord, né? Que é tipo um magnata aí dos quadrinhos, né? O que eu achei legal foi dois personagens. O Guy Gardner é bem legal, dá pra sentir um pouco a personalidade dele ali, um cara meio chatão, tá? Um cara que às vezes está se importando um pouco mais com ele mesmo, mas que no final ele tem uma certa virada, assim. O Senhor Incrível é um cara bem inteligente, um cara que sabe todas as tecnologias e tal, e tem uma cena de ação bem legal com ele no filme. A única que eu não gostei tanto foi a Mulher Gavião, que foi lá e tipo, é um X qualquer, sabe? Não tem muita personalidade ali na personagem. Então, vamos lá, vamos falar de alguns pontos aí negativos, né, que podem gerar discussão aí. Mas isso eu acho que é um pouco de sentimento, do meu sentimento aí com o filme. O filme é muito de sentimento, né, pessoal? É muito o que você sentiu de emoção no filme e tal, se colou alguma coisa pra você, se você entendeu ali um arco de um personagem, a história, enfim. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que pra mim faltou um pouco de desenvolvimento nesse filme, isso pra muitos personagens aí, mas pro principal ali, que é o Superman, tá? Pra mim, eu entendo no filme que ele tenta aproximar, né? Ele tenta deixar o Superman um pouco mais humano, né? Agora falando de spoilers, tá, pessoal? Vou falar mais de spoilers aqui. Tá? Que tem esse conflito, né? Que ele estabelece. Que os pais lá de Krypton enviaram ele acha que é pra ele cuidar das pessoas e tal, mas aí é revelado no final que é da mensagem ali que o Clark não conseguia ver, né? Que tava meio zoada lá, a engenheira consegue recuperar lá e tal, e aí descobre que na verdade os pais quiseram enviar ele para ele governar a Terra, para ele, enfim, matar todo mundo. E tem todo esse conflito, né, de ele abraçar que na verdade, porque na cabeça dele ele tava fazendo, tudo que ele tava fazendo era por causa daquela mensagem, mas aí ele vê que aquela mensagem, o final ali tem algo que ele não esperava, né? E aí ele começa a se questionar, putz, quem eu sou, tá? Eu sou o Clark, eu sou o Kal-El, né? E no final, vem que ele abraça o Sir Clark dele, né? Tanto que não aparece mais, lá na Fortaleza da Solidão, não aparece mais a imagem, o vídeo lá dos pais lá de Krypton, e aparece sim a imagem dele com o Jonathan Kent, a Martha Kent, né, revelando que na verdade quem ele é mesmo é o Clark Kent e tal. Mas para mim faltou um pouco, né, de humanidade nesse Superman, né? Para mim faltou tipo uma cena assim dele se importando mais com a humanidade. Faltou para mim um personagem. Sabe que personagem que eles podem ter usado? Sabe aquele menininho que aparece levantando a bandeira ali do Superman no trailer lá, ele falando Superman. Pra mim, pô, eles podiam ter muito usado esse menininho no filme, eles podiam ter criado uma relação dele com a criança, sabe? O James Gunn falou muito da relação do Superman com as crianças, tem até uma cena do Superman abraçando as crianças e tal, mas sabe, o filme não mostra o porquê que a população gosta tanto do Superman. Tipo, a única coisa que o filme mostra é ele salvando pessoas ali e tal, sabe? Mas pra mim faltou ele ter alguém ali que ele converse, sabe? Ele tem uma fala no final do filme, sabe? Dele, uma fala muito expositiva que ele fala pro Lex Luthor, que ele fala, e o meu maior poder é porque eu sou muito mais humano do que vocês, tal. E uma frase muito expositiva, porque, pô, não precisa, porque o filme tem que mostrar aquilo. Ele tem que mostrar que o Clark ele é muito mais humano. Eu acho que tem alguns pontos que ele mostra, assim, mas pra mim faltou, entendeu? Faltou um pouco dessa conexão do Superman com a humanidade. Por que as pessoas gostam tanto dele? O filme, na verdade, vai mais pra um lado do porque as pessoas não gostam tanto dele, né? Porque o filme todo tempo tenta tornar a imagem dele um pouco duvidosa, né? Mas nunca tem o outro lado aí, sabe? E também achei que faltou um pouco de Clark Kent nesse filme. O filme não tem quase Clark Kent. Ele aparece lá no Planeta Diário, lá, tal. Ele tem
ele publica ali, né, suas edições para tentar enaltecer a imagem do Superman, né? Mas isso seria outro ponto que poderia ter mais uma conexão humana, ele sofrendo para ir pro trabalho, ele todo estabanado, né? Porque essa é a coisa legal do Clark versus Superman, né? Isso é bem explorado no filme lá de 78 com o Christopher Reeve, que eu achei que faltou um pouco nesse filme. Muito também porque o plot, tem hora que no segundo ato ali pra frente, o filme não tem muito respiro. É isso que faltou também um pouco, né? Tanta coisa pra apresentar, um universo novo, tem vários personagens, que faltou o filme dar um certo respiro ali, ter desenvolvido mais o personagem, menos o enredo do filme. E aí também que eu vou na parte do Lex Luthor, que pra mim, você até vai ver o porquê que eu acho isso nesse vídeo aqui que eu fiz do canal explicando por que o Lex Luthor odeia tanto o Superman. E naquele vídeo eu falei muito de que o Lex Luthor acha que o Superman é muito ruim ele ser um salvador das pessoas, que as pessoas vão estar sempre esperando que ele salve, e que o Superman vai retardar a evolução humana, tal, de que ele não confia nele e tal. Isso tem um pouco no filme, mas pra mim faltou um pouco ele explicar a motivação do porquê ele odeia tanto o Superman. Eu achei que faltou uma cena, sabe, pra ele... Aquela cena clássica de vilão mostrando o quanto poderoso ele é, sabe? Pra mim, apesar de eu ter gostado de muitas coisas, ele ser um vilão que impõe, que bota o Superman lá pra baixo, que é muito inteligente, pra mim faltou a questão da motivação mesmo pro Lex Luthor. A questão do questionamento do começo ali do Clark com a Lois, também acho que no meio do filme acaba se perdendo um pouco, tá? Essa questão dele se envolver ou não nos conflitos, dele mostrar que ele quer fazer o bem e tal. Eu acho que isso no final acaba virando só uma batalha ali dele com o Ultraman e tal, sabe? Isso parece que não vai muito pra frente, sabe? O filme não desenvolve muito essa ideia do porquê que ele tá certo, sabe? Tem algumas horas que tem diálogos bem expositivos, sabe? Tem umas horas que o Lex Luthor fica falando, parece que ele tá falando com o público, sabe? Parece que ele não tá falando com o personagem que ele tá do lado, entendeu? Eu achei que o James Gunn não escreveu tão bem esse roteiro como outros filmes que ele fez, sabe? É como eu falei, eu não achei nada demais as cenas de ação, não achei elas muito empolgantes, sabe? O James Gunn já trabalhou melhor a ação nos filmes ali dos Guardiões, mesmo no Esquadrão Suicida tem cenas de ação bem legais, né? Nesse filme tem as cenas de voo são legais, tá? Mas o final não é muito impactante. A batalha com o Ultraman não é muito legal. É revelado ali, né, que o Ultraman é um clone, né? Que é a cara do ator do David Corenswet, né? Mas ele acaba sendo só um clone genérico ali que ele tem pra combater no filme só, sabe? Então eu acho que o clímax desse filme não é tão impactante, eu não achei o filme tão emocionante assim, não tem tanta emoção porque eu acho justamente que faltou um pouco dessa conexão do Superman com a humanidade. Então assim, no geral, eu gostei do filme, mas eu não amei o filme, tá? Eu acho que é um começo interessante de universo para DC, a gente tem bastante coisa boa por vir aí, mas é um filme que eu esperava um desenvolvimento melhor de personagem, né? E uma conexão maior ali principalmente com o personagem principal. Então minha nota ali acho que uns 6,5, 7. Comente aí, deixe nos comentários o que você achou do filme, se você já assistiu o filme, se você vai assistir ao filme. Eu quero discussão, eu quero que vocês discutam aí, mas sem brigar com os amiguinhos, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos e valeu, pessoal!